Paz Deus, Irmandade! Como é que vocês estão? Bom dia! Bom dia porque é cedinho aqui. E aí, onde é que a gente está indo hoje? Louvado seja Deus, estamos indo lá para a comunidade Refúgio Jesus entregar o freezer que Deus preparou pela ajuda da Irmandade. Eu estou com o freezer aqui atrás, ó. Olha lá, aqui atrás. E tem chão, hein? Por isso que é bem complicado a gente conseguir ajuda para cá. Que nós estamos aqui chegando, nós estamos aqui no Ponunduva. A comunidade fica na divisa entre Ponunduva. Eita, eu tô falando dirigindo porque tem que andar bem devagarzinho aqui, não dá pra. É muito buraco. Fica na divisa entre Ponunduva e Pirapora do Bom Jesus. Então é bem longe, bem longe. Então é bem complicado a gente conseguir ajudas pra cá. Mas ó, há mais ou menos 3 meses atrás, o freezer da comunidade pifou. Eita, olha como é difícil, ó a estrada como é. O freezer da comunidade pifou. E o que aconteceu? Nós começamos a anunciar se alguém poderia arrumar ou se alguém pudesse doar um usado. E ficou um mês assim, não conseguimos. E aí Deus colocou no meu coração de nós fazermos então uma vaquinha, né? Falar, vamos conversar com a Irmandade aí. E a gente vai fazendo uma vaquinha aí e vai conseguindo comprar um freezer novo. O freezer novo estava R$ 2.700. Então nós decidimos correr atrás, né? Pedir 100 voluntários aí, 100 pessoas que pudessem doar R$ 27 para comprar esse freezer. Irmandade, o nosso coração pensa de uma forma, mas Deus pensa do outro. Que eu vou resumir bem. No final nós não conseguimos, tá? O valor completo do freezer. Eu achei que as pessoas, porque nós temos aí uma visualização de culto de pelo menos, nossa, a estrada tá bem ruim aqui, de pelo menos 6.000 pessoas, 6.000, às vezes dá 8.000 pessoas. Então pra mim ia ser fácil conseguir os 2.700, porque se cada uma pessoa de 6.000 doar R$1, a gente já tinha 6.000, já dava para comprar 2 freezer. Mas não foi assim. Passado aí 2 meses depois, a gente tinha metade desse freezer. E aí eu fiquei bem atribulado, fiquei bem triste, fiquei bem cabisbaixo. Mas eu dou graças a Deus que eu expus essa minha tristeza, né, até no culto, no Clamor da Madrugada, não lembro de que dia, mas acho que tá gravado lá no Clamor. E olha, vou contar o que aconteceu. Um dia era 4 horas da manhã, 4:30 da manhã mais ou menos, uma irmã bem simples, Irmandade, bem simples. Eu digo bem simples porque eu a conheço, né? Um amor de gente, bem simples, dormiu lá na igreja lá, fez uma vigília, ela num propósito para o filho dela tá preso e tava uma situação bem complicada dentro do presídio, enfermo, fez um propósito para o filho dela, subiu no púlpito, abriu a Bíblia e caiu em Levítico 27, e ela me ligou, mandou mensagem na madrugada mesmo, eu estava acordado, para perguntar o que significava. Eu expliquei Levítico 27, que ela fala sobre votos, que você pode fazer votos para o seu filho, você pode fazer votos por alguém. Expliquei exatamente o que está acontecendo. Essa irmã ficou tão feliz e não me falou nada. Quando foi no outro dia, Irmandade, faltava R$ 1.300. Essa irmã pegou suas economias e foi lá e quitou o freezer. Irmandade, eu fiquei com a cara assim, não sabia onde enfiar a cara, né? Porque na minha mente não era assim que a gente ia fazer. Na minha mente
No meu coração, opa, tá tremendo muito aqui. No meu coração nós íamos nos unir, cada um ia ajudar um pouquinho para não ser pesado para ninguém, e Deus ia preparar esse freezer. Mas não foi assim que Deus quis fazer. Ou, por exemplo, nós estamos numa igreja rica, porque Alphaville ali, o Tamboré, é uma igreja rica. Tem muita pessoa ali com poder aquisitivo muito bom. Sei lá, Deus ia tomar alguém com poder aquisitivo bom e ia falar assim: não, irmão, eu vou dar esse freezer para você. Verdade, não foi assim. Deus usou da mais simples, Deus usou da mais humilde para poder ir lá e entregar esse dinheiro. Então, olha, eu louvo a Deus por isso, porque apesar eu fiquei super atribulado, porque eu liguei: irmã, pelo amor de Deus, não faz isso, porque eu venci assim, pronto, irmã, agora vai se endividar. E essa irmã dava glória e falava: irmão, eu tô feliz porque Deus respondeu a minha oração, Deus falou comigo e já me deu condição de ter esse dinheiro, e eu já tô indo lá dar o dinheiro. Eu falei: olha, irmandade, então glória a Deus por isso, louvo a Deus por isso. A gente daqui a pouquinho chega lá na comunidade, porque é longe, a questão não é nem ser longe, a questão é que a estrada vocês estão vendo, né? Tem que andar bem devagarzinho porque é muito buraco. E eu acordei cedinho essa madrugada, nem teve clamor, porque eu fiquei em visita, né? Visita de casais aí até tarde, fazendo aconselhamento de casais. E aí eu tive que pegar um carro emprestado lá da minha cunhada cedinho, e eu tenho que devolver cedinho. Prometi pra ela que ia devolver cedinho. Mas estamos indo lá, tá bom? Ó, daqui a pouquinho tá chegando. Fica aí pra vocês verem a entrega do freezer lá na comunidade e já conhecer um pouquinho da comunidade, tá bom? Aguenta aí. Ó, estamos chegando aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra ler aqui. Olha lá. Comunidade Refúgio em Jesus. Se algum dia alguém quiser vir fazer uma visita, tá? Tá convidado. Lugar maravilhoso. Lugar onde Deus transforma vidas, ó. Já inicia com essa paisagem aqui, ó. Tá vendo? Glória a Deus por isso. Aí, ó. Aqui, ó. Comunidade Refúgio em Jesus. Jesus salva. Esse menino já trabalhando ali, ó. Ó, Senhor! Aí, ó, caminhãozinho. Deus preparou também. Aqui é Edmilson. Ô, Glória! Deus é fiel, não é? Que Deus abençoe. Olha lá, a gente achando que Deus ia arrumar o antigo, aí Deus preparou um novo pra gente. Glória a Deus. Deus é fiel mesmo, viu? Uma oração, pastor. Vamos ajudar a descarregar? Vamos sim. Aqui, Irmandade, para substituir esse aqui, ó. Esse aqui pifou. Tá vendo? Ai, glória a Deus. Agora vai ter um novinho, não é? Olha lá a situação. Pequenininho. Agora tem um outro grandão lá, ó. Ó, novinho.
Ó, glória a Deus por isso. Bem diferente do antigo ali que a gente viu. Tá bom? Deus abençoe toda a Irmandade. Quem ajudou. Quem teve o desejo de ajudar, mas não tinha condição. Que Deus prospere em dobro. Tá bom? Glória a Deus por isso. Agora eu quero apresentar para vocês duas pessoas que eu amo de paixão. Acho que eu já falei várias vezes. A pastora Elizabeth, a pastora Aderaldo, que são, para mim, são mais que irmãos. É mãe, pai, meu coração, né, tá sempre aqui. Tá sempre aqui pensando no que a gente pode fazer para ajudar a comunidade. E eu queria, na verdade, que os dois pudessem dizer o que a gente precisa para melhorar a vida desses rapazes, tá vendo? Eles estão ali fazendo, não vai dar para ver ninguém ali, mas estão varrendo ali, fazendo os trabalhos aí laborais durante o dia. Pessoas que estão aqui querendo transformar a sua vida. Porém, sem apoio é complicado. Eu sei que tem gente que fala assim, é vagabunda, não sei o que e tal. Não, não é bem assim. Só quem vive com adicto para poder saber como que é a vida desses rapazes, saber que Deus pode transformar, mas que para que Deus possa transformar, eles precisam das nossas ajudas também, tá? Então eu vou pedir para ela, a pastora Aderaldo também, falar um pouquinho do que nós precisamos de ajuda aqui. Eu sei que eu tô sempre pedindo, né? Quando aparece, vai pedir alguma coisa, verdade, mas é porque nós necessitamos de ajuda mesmo. Nós não ganhamos nada com isso. Ninguém tem salário, ninguém tem ajuda de governo. A obra ela é mantida 100% por doação. Então nós precisamos da ajuda de vocês, tá bom? Vamos ouvir ela falar um pouquinho? Graça e paz, que Deus em Cristo vos abençoe. Bom, Irmandade, fazer como o pastor Rafael fala, né? Nós somos uma comunidade recuperativa e não temos ajuda do governo, não temos ajuda de nenhuma repartição pública. Porém, nós precisamos da ajuda de você que é cristão, você que é homem, que é mulher de Deus, que conhece a palavra, que sabe dos mandamentos, o que Deus mandou nós fazer. Nós somos carentes, né, de ajuda para esses meninos que estão aqui na comunidade de refúgio. Hoje nós estamos em 30 meninos, né, onde nós alimentamos pela manhã com o café da manhã, o almoço, o café da tarde, janta. Fazemos gincanas, através da gincana nós também oferecemos algo para eles. E contamos com a sua ajuda na parte de alimento. Hoje nós temos até uma despensa que está abençoada, Deus tem nos abençoado, mas falta feijão, falta mistura, falta o bombril, falta a vassoura. E isso, se você às vezes não pode trazer, faz um depósito na nossa conta, coloca um dinheiro, uma oferta de amor para nos abençoar, ajudar a vida. Nós queremos ajudar vidas, tá? Queremos ajudar pessoas que estavam em situação de rua. Muitos nos procuram e a gente não pode, muitas das vezes, colocar dentro da casa, com medo de a gente alimentar muita gente e faltar para os que já estão aqui dentro. Mas se você, com o seu coração voluntário, né, aí coloca diante de Deus, coloca algo diante de Deus, coloca um valor. Senhor, olha, eu vou ajudar com tanto valor todos os meses. E todos os meses a gente sabe que esse valor vai cair na nossa conta e nós vamos estar provando para você que tem vidas aqui que estão sendo ajudadas através da sua vida. Ajude nós, por favor. Pode ser, a todos. Bom dia. Quero fazer jus às palavras da minha esposa, do pastor Rafael, né, que tem nos ajudado, não é pouco, é muito. E também dizer, irmãos, assim, que a respeito de pessoas para ajudar essa comunidade, pessoas profissionais na área de saúde, um médico, um psicólogo, um terapeuta que possa estar se dispondo aí, vamos dizer assim, 2 vezes pelo menos por mês, para estar nos ajudando aqui a trazer uma ajuda para esses meninos que se encontram aqui na comunidade. A gente também não temos, o governo ele diz assim que eles dão direito a nós, a um profissional da área, mas eles também não mandam. A gente tem que correr atrás do SUS para ajudar eles, um dentista, um psicólogo, um enfermeiro, pelo menos para instruir a gente para usar um remédio aqui, porque nós temos pessoas que são dependentes de remédio e a gente muitas das vezes a gente tem que entrar na internet para entender o que ele tem que usar. Então, se você é um profissional na área, se você pode se dispor a ajudar a comunidade de refúgio, nós somos gratos primeiramente a Deus e a sua vida. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Tá aí. Ó, pastora Elizabeth, cadê minha mãozinha? Pastora Elizabeth, pastora Aderaldo, uma mulher e um homem de Deus que
querer ajudar pessoas e precisam da sua ajuda, tá bom? Irmandade precisa da nossa ajuda, né? Não só da... que se todos nós, é o que eu falo sempre, se todos se unirem e ajudar um pouquinho, não pesa para ninguém. Mas se deixar todo o fardo nas costas de alguém, pesa, machuca, dói. Só Deus sabe quantas vezes a gente tem vontade de falar aquilo que está preso na garganta, mas a gente não fala porque já é difícil conseguir ajuda não falando. Mas olha, tem hora que dá vontade de falar muito, tá bom? Mas Deus abençoe a todos pela ajuda. Tá aí o freezer. Com fé em Deus a gente vai conseguir muito mais do que isso, tá bom? A comunidade precisa de vocês. Faz um esforcinho, se não puder vir pra cá, ajuda da forma que você puder. Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz de Deus. Irmandade, parei aqui rapidinho. Eu não consegui gravar a casa porque eu tô com o carro emprestado ali. Eu tenho que devolver esse carro que já deu horário, ó. Mas aqui, ó lá, é onde o pessoal toma banho, ó lá. Onde os meninos tomam banho na clínica. Aí, ó. Tamanho. Bora visitar aqui qualquer hora, viu? Você vai gostar.